Em armazenamento de dados, o que é a tecnologia SAN, quando utilizar, quais são as vantagens e quais são as dificuldades de você implementar essa tecnologia? Bom, SAN, Storage Area Network, é uma forma de você armazenar dados centralizados. Para a gente entender quando isso se aplica, vamos primeiro entender qual é o problema que isso resolve. Então, vamos pensar que eu tenho uma rede aqui, eu tenho um servidor de e-mail. Bacana, muito interessante, os meus usuários mandam e recebem e-mail ali. Só que eu tenho um problema, é a falta de redundância. Se essa máquina cair, se esse servidor parar, para todo o meu serviço de e-mail. Então eu posso pensar em ter 2 ou até 3 servidores de e-mail. Qual que é o problema? Eu preciso replicar os dados. Quando um usuário vai mandar um e-mail, ele não vai mandar para os 3 ao mesmo tempo. Por mais que eu faça recursos de balanceamento de carga, esse e-mail que um usuário está enviando vai parar em um servidor. Se um outro usuário for buscar os e-mails, ele pode cair em outro servidor. Então eu preciso, para cada nova informação, distribuir entre eles. Então eu tenho aí um problema, primeiro que é o tráfego entre eles, segundo eu tenho um problema da duplicidade de dados. Se eu tenho, por exemplo, 30 terabytes de e-mail da minha empresa, eu vou precisar ter 90 terabytes, porque eu vou ter as mesmas informações em cada um deles. Afinal de contas, se eu perder um dos servidores, eu preciso que ele tenha cópia nos demais. Então, eu tenho esse problema de eficiência. Uma das maneiras de resolver o problema de performance é eu, por exemplo, ter uma rede separada. Então, eu tenho nos meus servidores várias placas gigabits ou 10 gigabits, eu boto um switch à parte só para eles trocarem dados, para isso não interferir com o tráfego de conexão com os usuários. Mas isso não me resolve o problema de redundância, do excesso de disco, do excesso de armazenamento que eu preciso ter. Aí entra então o storage, o sistema de storage. O que é isso? É uma caixa, um caixotão, na verdade, às vezes até do tamanho de vários racks, pode ser algo bastante grande, onde eu apenas coloco os discos e esse storage, ele tem pouco poder de processamento, mas ele é muito rápido em entregar os dados que estão aqui dentro. Então, os meus servidores, eles passam a ter praticamente nenhum armazenamento, no máximo ali o sistema operacional e alguns logs locais ali. De resto, toda a informação eles jogam nesse storage. O interessante é que para o servidor de e-mail, esse storage se transforma como um driver local, ou seja, o serviço de e-mail, se isso aqui for uma máquina Windows, ele vai enxergar como um driver C, como um driver D, como se fosse algo realmente local a ele. E ele nem vai saber, o sistema operacional, o software, o servidor de e-mail, nem vai saber que é algo remoto, que é algo que não está internamente a ele. Obviamente que eu preciso que isso seja muito rápido. Essa comunicação entre os servidores e o storage precisa ser muito rápido, porque qualquer atraso que eu tenho aí vai impactar muito fortemente nos tempos de resposta para os usuários. E obviamente que isso não é uma coisa boa. Então, esse bloco, essa parte de trás, ali é que nós chamamos de SAN, o Storage Area Networks. A gente tem um vídeo aqui que explica as diferenças entre DAS, NAS e SAN. Eu vou deixar aqui nas observações abaixo o link para quem quiser saber mais, mas o SAN é, vamos dizer assim, o Mega Blaster, o Top Bumbles Plus Platinum Golden do sistema de armazenamento. É o que você pode ter de mais sofisticado em termos de gerenciamento do armazenamento. Usualmente, então, por causa disso, é usado em grandes projetos, em data centers, onde eu realmente preciso de grandes volumes de dados com alta confiabilidade. Então, diferenças entre o servidor e o storage. Repare então que a gente fez uma separação. A gente separou a inteligência, que é o servidor, da memória, que é o storage. Então eu tenho ali servidores, onde eu vou me focar em processamento, e o storage, onde eu vou me focar em capacidade de armazenamento. Os servidores, normalmente eu aumento a minha capacidade aumentando a quantidade de servidores. Obviamente, tem placas que eu posso botar mais processadores e tal, mas a principal forma de aumentar a capacidade é colocando mais máquina, mais servidor. E o storage é um caixotão só, às vezes 2 no máximo, por redundância, mas mesmo um só já tem uma grande... Nesses sistemas de storage, o fabricante já tem, mesmo numa única máquina, grandes redundâncias, normalmente não tem pontos únicos de falha, e no storage eu simplesmente acrescento mais discos. Um parênteses interessante aqui é que como o disco é um elemento pesado e eu coloco vários desses dentro do mesmo storage,
eu tenho então um rack muito pesado. Eu preciso tomar muito cuidado aonde eu coloco o rack e storage dentro de um data center, porque às vezes o piso elevado não vai aguentar o peso de tanta carga de massa dentro dele. Então, esse é um ponto importante. Nos servidores, o administrador tem uma facilidade de administrar serviços, virtualização, ele pode criar e desligar serviços facilmente. No storage, o administrador vai ter facilidade de lidar com essas massas de dados, com criar volumes. O que é um volume? É o nome que a gente dá para um loteamento que eu faço dos dados. Por exemplo, eu posso ter ali um storage de 100 tera e dizer que eu tenho 20 tera por e-mail, isso é um volume, 30 teras para o servidor de web, que é outro volume, então eu vou loteando aquele blocão de dados grandes, que eu vou criando esses chamados volumes. E aí, como eu falei, esses volumes vão aparecer como driver C, como driver E, como se fossem unidades de disco dos servidores. Nos servidores, normalmente eu vou ter, então, dentro desse esquema, configurações muito padrões. Eu vou ter ali, então, por exemplo, se eu vou usar virtualização, eu uso a mesma virtualização. Se eu vou usar servidores de e-mail, o mesmo software de e-mail em cada um deles. No storage, ali é onde eu concentro os meus dados, é ali onde eu vou concentrar os meus esforços de backup, de confiabilidade de disco, de redundância. No servidor, como já falei, eu tenho essa flexibilidade de aumentar e tirar processamento. Eu estou com um serviço com excesso de demanda, ponho mais servidor. Se eu tiver virtualização, eu posso fazer isso automaticamente. Essa carga baixou, eu tiro esse serviço. Eu posso fazer isso, inclusive, dinamicamente durante o dia. Tem horas do dia que um serviço é mais utilizado, eu crio essas máquinas virtuais, tem um outro horário do dia em que muda, é outro serviço que é mais utilizado, eu troco essas máquinas virtuais. Tudo isso eu posso fazer automaticamente. No storage, eu tenho alguns recursos interessantes. Compressão, eu posso zipar diretamente no armazenamento, eu ganho espaço. Então, os dados vêm, vamos, por exemplo, um servidor de backup. Eu tenho, então, vários usuários na minha rede. Esses usuários mandam as informações para o servidor através de algum software de backup e o servidor joga para o storage. No storage, a própria máquina de storage vai comprimindo nas horas vagas, vamos assim dizer, os arquivos que estão ali dentro. Eu vou ganhando espaço. Deduplicação é uma coisa mais ou menos parecida com a compressão, mas tem mais a ver com similaridade, ou seja, ele pega arquivos que são iguais. Por exemplo, vamos supor que eu tenha numa empresa a apresentação padrão da empresa, e ela tem às vezes 10, 15 usuários que têm exatamente a mesma apresentação. O storage percebe isso, percebe que é exatamente o mesmo arquivo, em vez de gravar no backup dessas máquinas 15 arquivos diferentes, ele grava um só e simplesmente aponta para cada backup, para cada usuário, qual é o arquivo que ele tinha ali. Ah, mas e se um usuário modificar esse arquivo? Não tem problema. O storage percebe isso e cria uma cópia específica só daquela parte que o usuário modificou. Então, deduplicação é uma forma de compressão, é uma forma de eu ganhar espaço. Então, eu tenho ali armazenado, vamos supor, 10 usuários com 5 teras, só que eu estou gastando apenas 40 teras ali no storage. Por quê? Porque eu fiz compressão, eu fiz deduplicação. Eu também posso fazer sobrescrição. O que é isso? É o administrador prometer mais do que tem. Pegando um exemplo, eu tenho ali no meu storage 100 terabytes. O administrador diz, o servidor de e-mail tem 30 tera, o servidor de web tem 30 tera e o servidor de backup tem 30 tera. Opa, peraí. Mas como é que eu tenho 120 tera se no final eu só tenho 100 terabytes efetivos de disco? Graças à compressão da duplicação. Então, eu administrador, sei que na verdade, eu vou ter uma eficiência de dados. Além disso, eu também sei que o servidor de e-mail não vai ocupar esses 30 teras logo de começo. Então, o servidor de e-mail vê ali um driver D com capacidade para 30 teras e vai jogando dados lá dentro. Mas eu, como administrador, sei que nesse momento ele não vai precisar desses 30 teras. Então, eu deixo lá essa promessa não cumprida. E, obviamente, existem ferramentas no storage que, se eu chego perto desse limite, se eu exagerei nessa subscrição, o meu sistema de storage avisa o administrador para ele tomar providências, comprar mais HD, reduzir essa promessa, ou o que seja. Eu tenho também no storage recursos de gerenciamento, criar esses volumes, aumentar a capacidade. Então, eu tenho ali um servidor,
Eu tenho ali 30 teras prometidos para ele, mas está chegando no limite, ele está precisando de 40 teras, eu vou lá e remotamente aumento esse volume e magicamente aquele driver D que o servidor estava enxergando como 30 teras passa a ter 40 teras sem que eu tenha que sair da minha cadeira. Então, dentro dessa topologia, eu tenho uma flexibilidade muito grande. Obviamente que essas peças, esses componentes, não são baratos, na verdade, é o inverso, eles são extremamente caros e é uma tecnologia bastante complexa. Porém, para grandes aplicações, para data centers, vale a pena, porque realmente garante que eu vou estar gerenciando os meus dados de maneira eficiente. Então, quais são as principais características desses sistemas de storage, se você for olhar no mercado? Eles são altamente expansíveis, não é difícil você encontrar sistemas que podem ir crescendo até 600 ou mais HDs, então é bastante coisa, são vários racks interligados. Os recursos de gerenciamento, que eu já comentei, eu posso ter configurações de alta confiabilidade, arranjos de discos de alta confiabilidade, como RAID 5, RAID 6. A gente tem um vídeo especificamente sobre o que é RAID, como é que isso funciona. Então, a gente vai deixar também nas observações um link para esse vídeo, mas basicamente é eu poder perder 2 discos sem perder nada de informação. Eu consigo fazer isso diretamente no storage. Tenho diversos tipos de discos que eu posso usar, eu posso misturar isso e criar volumes com características diferentes, volumes onde o terabyte é mais barato, mas ele é mais lento, para aplicações não tão críticas, volumes com grande velocidade, para aplicações mais críticas da minha empresa, eu posso balancear isso. E eu posso, inclusive, dentro do storage, criar hierarquias, eu posso migrar dados de um lado para o outro, até com outras tecnologias mais mecânicas, como por exemplo fitas, DVDs e, novamente, otimizar o gerenciamento de dados dentro da empresa. Existe, para quem conhece SAN, uma certa, eu não vou dizer um preconceito, mas uma mentalidade um pouco fechada, no sentido de que SAN serve para tudo. Como aqui diz aquele ditado, para quem tem um martelo, todo parafuso é prego. Então, quem conhece SAN e usa muito tempo, acha que não existe má utilização da SAN, que SAN nunca é uma má ideia. Para qualquer coisa que ele for armazenar, a solução é criar uma SAN, é ter o servidor, um switch de SAN e um storage, tudo isso separado. Não é verdade. Existem aplicações onde usar SAN ou não agrega valor nenhum, ou seja, tem outras formas de fazer a mesma coisa, ou às vezes até causa mais problemas do que resolve. Então, vou dar 2 exemplos aqui. CFTV, servidores de armazenamento de vídeo. Então, tem os sistemas de vídeo de vigilância, videovigilância, IP. Esses sistemas são controlados por softwares, os chamados VMS, Video Management System, ou seja, são softwares que pegam as imagens dessas câmeras, gravam, colocam isso em servidores e gerenciam essas imagens. Esses sistemas já são distribuídos naturalmente. Imagina que você tem ali uma rede de 100 lojas, cada uma com 30 câmeras. Se você tivesse que gravar isso tudo centralizado, você pode, mas você teria que ter uma quantidade de banda gigantesca chegando nesse ponto central. Então, o que você faz normalmente? Você coloca os gravadores nas lojas individualmente e você visualiza de maneira centralizada. Então, nesses softwares de CFTV, eles já são preparados para trabalhar de maneira distribuída, ter várias máquinas, vários servidores. E ele faz todo esse processo de otimização e de agregação. Então, se você coloca isso em cima de um sistema NAS, você só está agregando custo, você está aumentando o custo, mas você não está tendo benefício nenhum, porque tanto esse tal do VMS como o SAN vão fazer a mesma coisa, vão tentar gerenciar esses dados. E às vezes até isso causa alguns conflitos. Então, por exemplo, para projetos de CFTV, o ideal é você ter servidores com discos individuais. Você não precisa ter esse custo da SAN. Obviamente, existem exceções, mas na grande maioria dos casos do CFTV, você não precisa
abater esse custo da SAN. Outros, existem também hoje em dia sistemas de processamento distribuídos. Hadoop e Ceph tem alguns nomes aí que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas que são muito comuns em sistemas de data center. O que são esses sistemas de processamento e bancos de dados distribuídos? É o que o próprio nome diz. Eu tenho vários servidores, normalmente em sites diferentes, onde eu vou gravar a mesma informação. Então, para que isso? Para eu ter redundância. Então, o Google usa isso, a Amazon usa isso, diversos provedores de informação usam isso. Por quê? Porque se eu tiver uma tragédia, se eu perder um data center, eu tenho essa mesma informação copiada em outros lugares. Então, se o próprio sistema, se esse próprio software faz essa distribuição, para que eu vou investir pesadamente num storage caro? Não, eu vou usar um storage barato, porque a minha redundância, a minha confiabilidade e a minha velocidade está no próprio sistema distribuído e não nos armazenamentos locais. Então, são apenas alguns exemplos aqui desse ponto que eu quero fazer. Nem todo parafuso você vai colocar da mesma forma. Daquele ditado. Você tem os pregos e você tem os parafusos. Você usa o martelo para o prego e com o parafuso você não usa o martelo. Aqui é a mesma coisa. SAN é muito interessante para a vasta maioria das aplicações, mas tenha uma mente aberta. Isso pode não ser o melhor caso para todas as aplicações, principalmente quando o próprio sistema que você está instalando já se preocupa com essas questões de redundância, de confiabilidade e de distribuição de armazenamento. Se vocês forem trabalhar com algum sistema de SAN, vocês vão reparar, principalmente por parte dos fornecedores, uma tendência em usar palavras, às vezes, não para esclarecer, se eu posso ser delicado aqui. Então, por exemplo, os switches que vocês têm dentro de um sistema SAN, naquela foto lá que a gente viu, aquele switch que liga os servidores ao storage, ele não é um switch Ethernet, mas o pessoal da área de SAN não chama aquilo de switch, chama aquilo de fabric, né? Então, o nome diferente, é um protocolo diferente, não é o Ethernet, não é um gigabit Ethernet, é um Fibre Channel, inclusive não é Fiber, eles não chamam de Fiber, eles chamam de Fibre, essa grafia que está aqui na tela está correta. Fibre é fibra do inglês da Inglaterra, então assim como tem diferenças entre o inglês o português de Portugal e do Brasil, existem algumas diferenças entre o inglês dos Estados Unidos e da Inglaterra, e eles prefeririam usar o inglês da Inglaterra, em vez de chamar Fibre Channel, Fibre Channel, pura e simplesmente criando palavras. A placa que vai no servidor para conectar com esse switch, com esse fabric, também eles não chamam de placa, eles chamam de HBA, Host Bus Adapter. Então, quando você vai comprar, você quer colocar 4 portas gigabits no seu servidor, você compra uma placa PCI de 4 portas gigabits. Se você quer colocar uma placa acrescentar saídas de vídeo numa máquina, você compra o quê? Uma placa de vídeo. Mas no Fibre Channel, não, você compra um Host Bus Adapter. É uma placa PCI, é uma placa com um determinado barramento que você vai espetar no seu equipamento. Para que é chamado de um outro nome? Para que usar esses nomes complicados? Não sei, mas vocês vão perceber que se vocês forem mexer com a tecnologia de SAN, vocês vão ouvir muitas palavras diferentes. Não tenham medo de perguntar, não tenham medo de achar que só você não está sabendo, e muito provavelmente quando você perguntar para o vendedor ali do que está na tua frente, muitas vezes ele vai ter dificuldade de te explicar aquilo que você está perguntando, tá? Então, tenha isso em mente. O pessoal nesse mercado, por uma razão ou por outra, gosta de usar palavras diferentes para coisas não tão diferentes assim. Bom, então resumindo, a tecnologia de SAN, como a gente viu, é uma tecnologia bastante útil no gerenciamento de armazenamento para grandes volumes, para data centers. Então ele é voltado para isso, para quando eu preciso efetivamente colocar um caminhão de dados juntos num determinado lugar de maneira confiável e eficiente. Se você também gosta de ajudar outras pessoas, curta e compartilhe esse vídeo. Isso realmente ajuda. Se você ainda não assinou, clique aqui para ser o primeiro a saber quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. E por último aqui tem mais 2 sugestões para você assistir. E até a próxima!